crianças, tudo bem? Hoje, dia 13 de novembro de 2020, nós iremos fazer a nossa correção de ciências. Nós estamos estudando em ciências sobre os animais. A tia manda vocês ler e resolver uma questão, as questõezinhas referentes aos animais. Então, nós vimos que os animais, eles são classificados, tem uma classificação, né? Por quê? Porque é separado em grupos. Os animais que são semelhantes e foi criando-se grupos, né? Para que facilitasse o entendimento das pessoas. Por exemplo, os animais que têm os filhotes e eles amamentam são chamados dos mamíferos, né? Primeiro, os que têm penas e colocam ovos, aves, né? Os que se arrastam, que andam pela natureza se arrastando, são considerados répteis. E assim, nós vai fazendo a classificação. Por questão de quem tem osso, quem não tem, vertebrado ou invertebrado. Então, tem bastante classificações. Pode classificar-se também os animais que são domésticos e os animais que são silvestres. Quais são os animais que são domésticos? Aqueles que podem morar com a gente cria, cuida direitinho, que é o cachorro, o gato, alguns pássaros, né, papagaio. Então, as pessoas pegam e criam desde filhotinho, então eles se adaptam àquele modelo de vida. Então, são chamados animais domésticos. E os animais silvestres são aqueles que eles são próprio para morarem na selva, morarem na mata, tem um hábito, um costume todo dele e que vai se tornar perigoso para o convívio humano, que é o caso de um leão, de uma onça, um leopardo, né? Um rinoceronte. Não dá para criar um negócio desse dentro de casa, né, gente? Continuando, a gente pode ver que tem os animais que são vertebrados, são aqueles animais que possuem a coluna vertebral, que tem um esqueleto interno. No caso, a galinha, não tem os ossinhos? A vaca, o sapo, o peixe, o ser humano, né? Então, os vertebrados são todos os que têm ossos, né? Dessas características, eles ainda podem ser divididos em outras, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixe, né? Todos eles são vertebrados. Os mamíferos, que a tia falou que é aqueles que amamentam os seus filhotes. As aves, o que põe ovos e tem penas, que voa. Os répteis são os que se rastejam. Os anfíbios são aqueles animais que tanto podem viver na água como na terra, ou eles vivem uma parte do tempo na água, né? São gerados na água, como é o caso do sapo, né? Eles são gerados na água e depois vão viver na terra, mas eles se adaptam aos dois ambientes. E os peixes, que são aqueles que têm o corpo coberto por escamas e vivem dentro da água. Continuando, gente, esses vertebrados, né, vocês têm lá no texto toda a descrição deles, o que é que eles têm, a diferença de um para outro. E na nossa correção, na página 136, que é onde nós iremos começar, ele pergunta o que são animais vertebrados. São animais que possuem a coluna vertebral, que tem um esqueleto, né, que tem ossos. Fácil demais. Alguns têm não ossos, mas cartilagem, que é o caso do peixe, que não é um osso duro igual um osso humano, um osso de uma vaca. É um ossinho mais mole, né, que chama das espinhas, mas é um tipo de osso. Como se divide os vertebrados? O vertebrado é aquele que tem a coluna, né, que tem a sustentação dos ossos, e ele pode ser classificado em mamífero, aves, répteis, peixes e anfíbios, certo? Na segunda questão, complete as palavras do quadro abaixo e complete as frases a seguir. Nós temos glândulas mamárias, que são a parte dos seios, né? E os vivíparos e baleia. Vamos lá, onde é que vai caber cada palavra? A é um mamífero que vive na água. Baleia, né?
Os mamíferos são vertebrados que possuem glândulas mamárias. São os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. São os vivíparos, tá? Na terceira questão tem a imagem de um tucano. Aí ele pede para você destacar a resposta. O nome, você coloca tucano. O grupo, ele tem bico, ele tem pena, ele é uma ave. E as características dessa ave? Tem o corpo coberto com pena, possui 2 patas, tem um bico grande. Aí vocês vão fazer aí as características do tucano, né? Na página 137, ele manda responder verdadeiro ou falso de acordo com as características. Aí ele tem, todas as espécies são capazes de voar? Não, né? Falso. Alimenta-se pelo bico? Todos os animais se alimentam pelo bico? Não, mas as aves sim. Aqui você vai ver a espécie de todas as aves, né? Nem todas as aves voam. No caso, o pato ele não voa, a galinha ela não voa igual um pássaro, igual uma águia, né? Não voa. Então, todas as aves se alimentam pelo bico? Pronto. Os animais têm bocas e as aves têm bico. Então, para entrar no grupo das aves, ela tem que ter bico. Então, verdadeiro, viu? Elas respiram por brânquias ou guérias? Não. Guérias e brânquias são os peixes, né, que vivem dentro da água. São os animais que vivem na água. Então, é falsa. São bípedes que têm 2 pés. Todas as aves têm 2 pés? Verdade. Arrastam parte do corpo no solo? Não, quem arrasta parte do corpo no solo são os répteis, né? Ou os anfíbios. Chocam seus ovos até que os filhotes nasçam? Verdade, a galinha e os outros pássaros, as outras aves, depois que ela põe os ovos, ela fica em cima para manter esse ovo aquecido até que o filhotinho esteja pronto para nascer. Que fofo, né? Na quinta questão, ele manda, observe as imagens e responda aos questionários. Aí tem uma cobra e um sapo. Qual grupo do vertebrado pertence cada um? Então, a cobra pertence aos répteis e o sapo aos anfíbios. Como esses animais podem ser classificados quanto à gestação dos filhotes? Eles são ovíparos, né? Eles colocam ovos em um determinado lugar e de lá, quando esses ovos eclodirem, irá sair os filhotinhos. Qual dos animais passa pelo processo de metamorfose durante o desenvolvimento? O sapo, né? A cobra já nasce cobra. O sapo, ele nasce como um girino, né? Uma cabecinha de prego, o pessoal chama também aqui na região, não sei aí em vocês. Então, parece uma larvazinha e ele vai crescendo e daí vai surgindo as patas e vai sumindo o rabo até ele estar pronto para ir ter a sua vida aqui fora da água. E na sexta questão, ele manda analisar as alternativas e marcar X nas que estão de acordo com as características dos animais vertebrados. Então, os peixes possuem ossos e cartilagem em seu esqueleto? Os vertebrados, tá, gente? Apenas um grupo de animais produzem leite? Sim, só os mamíferos produzem leite. Isso é esse grupo, o restante não. Então, a estrutura do peixe é composta por tecido resistente e flexível? Não marca, né, isso. A maioria dos mamíferos possui o corpo coberto por pelo e respira por pulmões? O esqueleto dos animais vertebrados é composto apenas pela coluna vertebral? Então, você vai marcar lá. O mamíferos produz leite na segunda e a última, são as únicas que vocês vão marcar, né?
Escreva abaixo de cada animal seu nome, o grupo de vertebrado e o que eles pertencem. Na primeira imagem nós temos o avestruz. Você coloca o nome avestruz, ele é uma ave. Na outra é um jabuti e ele é um réptil. A outra é um sapo, o verdinho ali é um sapo e ele é um anfíbio. Depois nós temos a cobra, que é um réptil, a baleia, que é um mamífero, e o macaco, que também é um mamífero. Então, gente, aqui encerra a correção da nossa atividade. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Confiram as respostas de vocês, certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá? Beijo!